Olá, paz de Jesus. Vamos iniciar nossa aula de inglês. Aula número 18, nível 1, tema Dates, datas. Quando nós vamos descrever uma data em inglês, nós podemos seguir um desses dois padrões de informações, ou o padrão britânico ou o padrão americano. No padrão britânico, nós descrevemos o dia, nesse caso utilizando o número ordinal. Depois, damos a informação com relação ao mês e em seguida vem o ano. Já no padrão americano, primeiramente nós temos a informação do mês, depois vem o dia e depois o ano. Na aula de hoje nós vamos aprender a respeito de como fazer a leitura da data no padrão britânico e no padrão americano. Bom, então, com relação ao padrão britânico, nós temos aqui primeiro dia. Nesse caso, nós vamos estar utilizando os números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. E para isso, nós vamos precisar estudar sobre os números ordinais. Eu convido você a acompanhar a nossa aula número 15, Ordinal Numbers, no nosso canal no YouTube, onde nós fazemos um estudo mais aprofundado sobre os numerais ordinais. E aí, através desse conhecimento, você vai revisar e poder aplicar nessa aula de hoje, que é sobre as datas em inglês. Então lá você vai estar estudando sobre os números ordinais desde o primeiro até o terceiro primeiro, até o 31º. Bom, então após a gente identificar a data, que vai seguir o padrão de número ordinal, em seguida nós temos o mês, que nós vamos poder colocar ou o número do mês ou o mês escrito por extenso. Vamos aqui revisar sobre os meses do ano. Mês 1, January. Mês 2, February. Mês 3, March. Mês 4, April. Mês 5, May. Mês 6, June. Mês 7, July. Mês 8, August. Mês 9, September. Mês 10, October. Mês 11, November. E mês 12, December. Então aqui nós temos os meses do ano, de janeiro até dezembro. E em seguida nós vamos identificar o ano da data. E para os números que vamos aqui discriminar no ano, nós vamos estar utilizando os números cardinais, os números comuns. E também eu convido vocês a assistir a nossa aula número 6 sobre o tema Numbers, números, para que você possa aí aprender a pronunciar corretamente o ano de uma data. Então nós temos duas possibilidades. Quando nós vamos ler o ano, nós podemos ler por extenso. Então, nessa primeira opção, na letra A, temos aqui como exemplo o ano de 2029. Em inglês, nós lemos 2029. Essa forma de escrita e leitura ela é por extenso. Ou nós podemos utilizar a próxima alternativa, que é a alternativa B, onde nós temos o ano 2029, nós dividimos ele no meio, ou seja, primeiro nós temos o 20 e depois o 29, como vocês podem observar do número aí ao lado da estrela amarela. Então nós cortamos o ano pela metade e nós lemos 2029. Em inglês nós lemos 2029. Essa é a forma mais simples e mais fácil da gente utilizar quando a gente vai ler uma determinada data em inglês. Nesse caso, sabemos que os números abaixo do ano de 2000 não podem ser escritos por extenso.
Então, essa é uma observação muito importante. Vamos analisar aqui uma data no padrão britânico. Então, nós temos aqui 3 opções de escrever essa data. Temos a opção A, B ou C. Na letra A, nós temos aqui segundo do mês 4 do ano de 2029. Na opção B, também nós temos aqui segundo, em seguida vem o mês, April, que é abril, e em seguida o ano de 2029. E na terceira opção, que nós também podemos utilizar essa forma para escrever uma data, temos aqui segundo, second, com as letras ND, depois April, e em seguida o ano de 2029. Vamos aqui aprender a escrever e a fazer a leitura dessa data. Nós temos aqui a primeira opção. Acompanhe comigo. The 2nd of April, 2029. Nessa primeira opção, nós escrevemos aqui o ano por extenso, 2029. Já na opção B, que é mais fácil, mais simples para a gente entender, nós temos aqui novamente The 2nd of April, e em seguida 2029. Nessa descrição, nós falamos o ano por parte, nós dividimos ele no meio e falamos 2029. Ou seja, em inglês, 2029. Essa forma é uma forma melhor, mais fácil, para a gente fazer a leitura de uma determinada data, para que não haja confusão. Vamos ver aqui um outro exemplo de uma data, seguindo o padrão britânico. Nós temos aí a opção A, essa forma de escrever essa data, 21º do mês 10 do ano de 2019, ou nós podemos utilizar a opção B, 21º, October, que é de outubro, depois 2019. Ou a opção C, 21º, com a sigla ST, depois October, e em seguida o ano 2019. Vamos aprender a escrever e a fazer a leitura dessa data. The 21st of October, 2019. Aqui, mais uma vez, nós pegamos o ano, dividimos esse número no meio e nós lemos aqui 2019, que é 2019. Já aqui nós temos o exemplo de uma data no padrão americano, onde primeiro nós colocamos o número do mês, primeiro vem a informação do mês, depois o dia, que é em número ordinal, que é segundo aqui, depois o ano de 1999. Também temos a opção B de escrever essa data, colocando primeiro mês, April, que é de abril, depois segundo, e em seguida o ano. Ou nós temos também a opção de escrever essa data na alternativa C. April, 2nd, depois vem o ano. Vamos aprender a escrever e a ler essa data, em inglês segundo o padrão americano. April 2nd, 1999. Mais uma vez aqui nós temos o ano de 1999, nós dividimos ele no meio e nós vamos ler 1999. 1999. Aqui temos mais um exemplo de uma data que nós vamos ler no padrão americano. Na alternativa A, nós temos aqui o número do mês, que equivale ao mês de março. Depois nós temos o dia, 14º, e em seguida o ano, de 1997. Ou podemos escrever essa data seguindo essa alternativa da letra B. Primeiro vem o mês, escrito da forma por extenso, March, que é de março, em seguida 14º, e em seguida o ano. Ou podemos utilizar essa alternativa C, a forma de escrever essa data. March, depois que é de março, né, 14º, e em seguida o ano. Vamos aqui aprender a escrever e a fazer a leitura dessa data.
March 14th, 1997. Então, March, primeiro mês, escrito por extenso, depois 14th, que é 14º, e em seguida o ano, que nós dividimos no meio, fica 1997, que em inglês nós lemos 1997. Chegamos ao final de mais uma aula. Peço que vocês revisem essa aula mais uma vez, revisem a aula sobre números e revisem nossa aula sobre os numerais ordinais para que você consiga dominar esse conteúdo sobre as datas na língua inglesa. Pedimos que você se inscreva em nosso canal no YouTube chamado English with Love, -EWL. Se inscreva em nosso canal, compartilhe nossos vídeos com todos os seus contatos. Atualmente nós temos vídeos em inglês, em espanhol. E se você quiser ter acesso a esse material dessa aula em formato de PDF, entre em contato com o nosso WhatsApp, cujo número é DDD 92 99453 0225. Bons estudos, que Deus abençoe.